Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um episódio no meu podcast e hoje eu tô com um convidado muito especial. É um empreendedor. Além de ser empreendedor, é corretor. Além de ser corretor, é empresário. E ele tá aqui comigo hoje, Gustavo Rangel. E aí, Sofia? Deixa eu te falar uma coisa. Que espaço fantástico, hein? Gostou? A altura da Sofia. Muito feliz de estar com você no podcast. Eu gosto muito de podcast, tá? Você pode perguntar o que você quiser, Sofia. Não, eu tô muito feliz de você estar aqui, Gustavo, porque você tem o seu livro, né, Todo Santo Dia, e tem um episódio exclusivo que fala disso, né? Tem o seu podcast. É verdade, teve lá um episódio disso, né? E, inclusive, foi no dia do meu aniversário. Mentira, Sim. sério? E você que ainda não leu o livro dele, você pode ler. As pessoas conseguem encontrar seu livro aonde, Gustavo? Ó, manda uma mensagem lá no meu Instagram, Gustavo Rangel, tá? Que eu vou orientar direitinho como compra o livro. Muito bom livro, né? Todo Muito santo bom. dia, um conselho profissional do meu E mulher. tem um outro livro também, você que é corretor, está estagnado, não sabe como sair da zona de conforto e tá no zero, não sabe como ganhar dinheiro, engole o choro e vai vender, do Gustavo Rangel. Bom nome, né, Sofia? Nossa, porque você sabe que tem muito corretor chorão, né? Ô! Que no primeiro obstáculo já quer desistir. Caramba, tem demais. E eu quero conhecer um pouco do Gustavo Rangel, Tá. né? Vamos voltar no passado aí. Quem é o Gustavo Rangel? Quem é o Gustavo Rangel? O Gustavo Rangel eu sou um jovem empreendedor e visionário, tá? Que comecei a empreender quando eu tinha, de fato, 14 anos de idade, né? Eu comecei vendendo coisas na rua, né? Lembro que eu vendia muito, Sofia, paçoca no sinal. Ai, nossa. Eu lembro que eu comprava uma caixa de paçoca, vinha 150 paçocas, eu pagava R$35 pela caixa, era baratinho, dava centavos ali, 10 centavos por cada paçoca, colocava em 3 saquinhos, colocava 3 paçocas no saquinho de sacolé e vendia por R$1. Hoje em dia a paçoca tá valendo R$1, já tá tudo caro, Na né? cara e na coragem. Na cara e na coragem, mas eu fazia um dinheiro legal, entendeu? Eu tinha alguns amigos também que faziam dessa ação, né? E com 16 anos eu abri uma loja física, um espaço físico, e ali eu comecei a empreender no local físico, abri um CNPJ, e de lá para cá eu empreendi em vários negócios diferentes, Sofia, até chegar hoje na corretagem, até chegar hoje no mercado imobiliário, com frentes também diferentes dentro desse ecossistema. E você é natural de qual estado de São Paulo? Eu sou de qual cidade do Rio de Janeiro? Isso. Eu sou de Rio das Ostras. Conhece Rio das Ostras? Não, mas eu quero conhecer. Todo mundo fala muito bem de lá. O sol lá deve ser fervente. Lá faz muito calor. Rio das Ostras é uma cidade do lado de Búzios, do lado de Cabo Frio, a mais ou menos umas 3 horas do Rio de Janeiro, né? Então toda a minha vida eu passei por lá, né? Vivi lá, nasci em Campos dos Goytacazes, que é o maior município do estado do Rio de Janeiro, mas eu fui criancinha, bem novinho, para Rio das Ostras, passei toda a minha vida lá, e tem 2 anos, vai fazer 2 anos, que eu me mudei para São Paulo. Agora morando em São Paulo, eu amo essa cidade, eu amo essa região aqui. Gustavo, se hoje pra você pegar aquela criança que vendia paçoca no farol, com o homem que você se tornou hoje, você acreditaria se alguém chegasse e falasse, olha, Gustavo, você vai empreender, você vai ser dono, você vai ter uma família, você acreditaria nisso? Vou te falar que sim. Vou te explicar o porquê. Porque desde pequenininho, eu sou da fé, né? Eu sou cristão, e a gente tinha lá um pastor que ele trabalhava muito essa parte de visão, de empreendedorismo. Eu falo que eu me formei, de fato, na igreja quando o assunto é empreendedorismo, né? Eu aprendi muito lá com os profetas, com os pastores. E eu sempre trabalhei muito a minha visão de grandeza. Sempre, desde bem pequenininho. Eu lembro que os meus amigos de fato riam, zombavam, porque eu inventei na época algo que eu chamava de bombolé. O que era o bombolé? Era um biscoito de maisena com recheio de doce de leite, outro biscoito, e colocava ali no chocolate um palitinho de picolé e vendia geladinho. E assim, a galera zoava, né? Muito novo, naquela época não existia aquela coisa de bullying. O pessoal zoava mesmo, né? E eu vendia lá com isopor na rua. Então assim, mas eu sempre entendi que o empreendedorismo iria me levar para um lugar muito maior. Desde muito novo, desde quando eu pisei bem novinho, claro que fui amadurecendo, mas eu já sabia que eu ia ser grande. Eu sempre pensei diferente,
eu sempre quis, trabalhava mais. Eu lembro que com 16 anos de idade, eu abri uma lanchonete chamada, sabe qual era o nome, Sofia? Point do Gugu. E a lanchonete era um barato, por quê? Porque antes da lanchonete, olha que louco isso, acho que eu não contei essa história. Tinha um espaço, tinha uma loja ali vazia, e eu tinha um amigo chamado Erivaldo. E eu peguei R$500 emprestado do Erivaldo para poder alugar essa loja. E essa loja só tinha uma geladeira e tinha um fliperama, né? Então eu vendia sacolé na geladeira ali e vendia lá as fichinhas de fliperama por 20 centavos, 25 centavos, eu lembro que era alguma coisa assim. Resumindo, nessa loja apareceu uma oportunidade de uma loja do lado, uma loja um pouco maior e tudo mais, eu pensei em abrir uma lanchonete. Então eu paguei lá o Erivaldo vendendo meus sacolés e vendia também galão d'água. E abri a loja do lado, tá? E nessa loja do lado eu abri o Point do Gugu e tinha lá um cardápio, Sofia, que era nome de desenhos animados. Nossa, que sensacional. Então tinha lá o Frajola, tinha lá o Ben 10, tinha lá o Mickey, os hambúrgueres ali com nome de desenho animado. Mas eu sempre pensei em querer fazer algo diferente. Eu sempre pensei em, de fato, me destacar, né? Então, mesmo lá, de uma forma bem humilde, abrindo a minha lojinha, vendendo meus hambúrgueres, eu sempre me dei bem, de verdade. Eu sempre me dei bem por causa dessa minha visão, entende? E é nítido perceber, né, a sua inteligência e é nítido perceber também a sua criatividade. Porque não é todo mundo que ia ter essa sensibilidade de criar um sanduíche com nome de desenho animado, que é um atrativo para as crianças, muito, né? E além disso, você comentou uma vez com a gente, né, que eu trabalho também, sou funcionária aí do Gustavo Rangel, toda a honra aí ao meu chefe. Que você já foi animador de festa infantil. Tio Gugu, foi tio Gugu, cara. E essa sensibilidade que você tinha de empreender, do negócio, alguém te inspirou? Olha, vamos lá. De fato, veio muito da igreja essa questão do empreendedorismo, tá? Na minha casa também, não na minha casa, mas eu tinha uma parente, que é a minha tia, falecida tia Dorinha, e a Eliana, que hoje é minha prima, que ainda continua lá, empreendendo lá em Campos, que eu sempre ouvia muitas histórias delas sobre empreendedorismo também, entendeu? Então elas eram pessoas, assim, para mim, que eu olhava e me inspirava com as histórias, né, delas. Então, assim, eu me formei muito em reuniões ali, encontros da igreja sobre empreendedorismo e também olhando para minha prima, olhando ali para minha tia, né? E eu sempre joguei o jogo. Então eu lembro que foi lá vendendo as coisas no sinal, depois abrindo a loja, depois abri um negócio de camisas personalizadas, uma micro franquia que eu comprei da internet. Depois eu entrei na corretagem, né, que eu enxerguei uma oportunidade ali de eu conseguir empreender de uma forma autônoma. Então eu entrei numa construtora e ganhar meu dinheiro, né? Então gostei muito da corretagem e entrando na corretagem eu abri a minha empresa de eventos, que foi o Tio Gugu, e foi muito massa, porque enquanto todo mundo lá cobrava R$200, R$150, a gente cobrava a partir de R$1.300. E nós fazíamos festas todo santo dia. Eu tinha uma equipe com 16 pessoas, fazia festa direto, assim. E a minha primeira palestra que me pagaram para poder fazer na vida não foi no mercado imobiliário, mas foi como animador de festa infantil. E essa lembrança que você tem, isso tem muito tempo ou pouco tempo? Sobre festas? Isso. Festas encerrou em 2020. Quando que você entrou na área da corretagem? Quando você teve esse... Tô aqui na parte infantil, mas... Porque eu acredito que deve ter chegado um momento que você... Cara, eu tenho potencial, eu posso ir além, eu tenho mais. Quando foi que você teve essa virada de chave? Vamos lá. Na verdade, foi um pouco diferente. Antes da corretagem, mas logo chegando na corretagem, porque assim, eu comecei como corretor em 2014. Eu saí em 2017. E voltei para o mercado imobiliário em 2021. Então, eu trabalhava... Eu tinha lá a minha lanchonete, né? À noite a minha mãe ficava e eu fazia um freela numa casa de festa chamada Plaft Zoom.
né? Ganhava lá R$50 por dia, à noite, para poder fazer as festas. Até que um dia faltou a animadora, ela não pôde estar, me colocaram como animador de festa, e foi um maior sucesso, fiz maior bagunça lá e tal. Que as crianças mas eu fiz bagunça, não entendia muito, falei bem no microfone, sempre falei bem no microfone. Daí, beleza, logo em seguida, eu entrei na corretagem. Foi muito rápido, monitor ali, entrei na corretagem, era animador lá da festa, da casa de festas, entrei na corretagem, mas eu entrei muito bem. Eu entrei lá, na época, eu ganhava 1% de comissão só, né? Mas assim, dentro de uma incorporadora, mas eu vendia muito. Eu vendia muito, muito. Meu primeiro mês, de 150 corretores, já me tornei campeão de vendas. Caramba. Meu primeiro trimestre, perdão. Meu primeiro trimestre, eu me tornei campeão de vendas. E todo mês eu vendia muito, muito, muito. Todo mês eu vendia 4, 5 unidades. Eu sempre vendi muito bem, tá? Daí, como eu trabalhava com recreação também à noite... Conciliava os dois. Conciliava os dois. E eu decidi, por causa da minha namorada na época, Mayara, abrir uma empresa de recreação, ter uma autonomia, sair dessa empresa de festas e ter a minha autonomia, né? E deu muito certo. Deu tão certo ao ponto de eu ganhar mais dinheiro do que na corretagem, que eu vendia bem e ganhava bem. Então, lá na corretagem, mesmo ganhando 1%, eu tirava lá meus 25 mil, meus 30 mil por mês, né? 20 mil, então eu ganhava muito bem. Mas quando eu estou na recreação, eu comecei a ganhar mais do que na corretagem, né? E a demanda foi aumentando, foi aumentando. Eu decidi abrir mão da corretagem para poder seguir com festas. Porque a busca é grande, né? Nessa parte. Muito, não existe crise. Não existe crise, né? Eu sempre falo, Sofia, que nós precisamos jogar o jogo. Não tem que ter vaidade, precisamos jogar o jogo. Então, hoje, eu, de fato, sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Mas se tiver que jogar um outro jogo um pouco mais à frente, que vai ser mais interessante do que o que eu faço hoje, eu vou jogar. Porque empreender é assim, tá? Empreender é você ser dinâmico, é você olhar de cima para baixo, é você olhar para o tabuleiro e ver, poxa, qual movimento eu vou agora? Qual é a direção que eu vou seguir? Então, empreender não existe vaidade, existe sim uma análise sempre de jogar o jogo, ganhar mais, evoluir, independente do mercado que venhamos atuar. Sim. E quando você teve toda essa transição, você estava no Rio de Janeiro, Rio das Ostras. E como foi esse time de vir para São Paulo? Daí, beleza. Daí, em 2018, eu tinha 2 empresas ativas. Eu tinha uma hamburgueria no shopping da cidade, que bombava, lotava sempre. Por quê? Porque eu uni eventos com a hamburgueria. Então, os meus clientes de eventos lotavam lá. Eu já cheguei a colocar 150 crianças numa noite. Só as crianças fora os adultos lá na nossa hamburgueria. Bombava. Daí, eu tinha essas 2 empresas. Chegou em 2018, eu fui num treinamento lá de um rapaz chamado Conrado Adolfo, em Brasília. E esse treinamento ele foi muito bom para mim. Eu fui buscando conhecimento para as minhas empresas e eu cheguei a uma certa conclusão que, caramba, o que eu fazia dava muito certo, funcionava muito quando o assunto era marketing e vendas, e eu posso ensinar outras pessoas. Então eu saí de lá no aeroporto com o nome de uma nova empresa de consultoria, que se chamava Estiling, né? Inclinado para pessoas profissionais que trabalham com festas, né? Fotógrafos, cerimonialistas, decoradores, enfim. Sim. Então eu abri uma empresa de educação em 2018, focado no mercado de eventos, e fui trabalhando, fui conquistando os meus clientes. Veio a pandemia, eu já tinha vendido a minha hamburgueria, só tinha a minha empresa de eventos. Veio a pandemia, eu vendi a minha empresa de eventos. Vendi lá o Tio Gugu, né? E depois eu comprei de volta, porque não deu muito certo, mas eu deixei ela paradinha. E também parei o meu trabalho de consultoria para o mercado de eventos, porque travou um pouco o mercado de eventos, né? Na pandemia. Travou muito. Daí em 2021, eu decidi não só falar de marketing e vendas para quem trabalhava com eventos, mas sim para qualquer pessoa que vende serviço ou produto. E eu peguei uma incorporadora para trabalhar, uma loteadora chamada Terra Sol, e foi um caso de sucesso. Vendemos de 600 unidades, vendemos 550 unidades em tempo recorde. Eu mudei a marca deles, registrei a marca deles, mudei o stand, contratei gente, mudou. A empresa mudou
da água para o vinho, e eu comecei a olhar para o mercado imobiliário. Eu falei o seguinte, não, eu vou focar agora no mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário está um oceano azul, e com isso me inclinei para o mercado imobiliário. E aí isso foi no Rio ou aqui em São Paulo? Foi no Rio de Janeiro. E quando que você veio para São Paulo? Daí eu fui trabalhando um planejamento para poder vir para cá, tá? Você já tinha vontade de vir para São Paulo? Quando eu pisei o pé no mercado imobiliário de novo, eu falei que eu teria que estar em São Paulo. Daí eu comecei a criar uma estratégia para isso. Então, mesmo morando em Rio das Ostras, abri meu podcast em São Paulo, né? Fiz um evento muito grande em São Paulo, morando em Rio das Ostras, para 400 pessoas num teatro aqui em São Paulo. Então, eu comecei a criar ações, palestras e tudo mais para cá, para São Paulo, mas morando em Rio das Ostras, tá? E quando eu cheguei, de fato, aqui há 2 anos atrás, já tinha 1 ano que eu tinha voltado para o mercado imobiliário. Eu falei, é a hora, é o tempo, vambora partir para cima, porque é importante a minha presença aqui em São Paulo, até para a gente conseguir crescer ainda mais. E através disso, toda essa transição, você veio para São Paulo. Algum momento na sua vida, você já pensou em desistir ou passou alguma dificuldade? Dificuldade, a gente tem os nossos desafios. E eu tenho muitos desafios. Eu tenho algumas situações difíceis, que no caso é a dificuldade, né? Serve até de inspiração para quem tá assistindo a gente, para você se inspirar. Tem muitas dificuldades de verdade, assim, e de diferentes tamanhos e de diferentes frentes também. Por quê? Porque Sofia, eu vivo all-in. Todo santo dia é 100% sem reserva. É o 100 sem guardar o 1, entendeu? Então é o 100. Então eu vivo um desconforto muito grande diário, de muitas responsabilidades, né? De fato, eu gosto de lidar com a pressão. Eu gosto de lidar com o forno lá em 60 graus, 70 graus, 200 graus, 300 graus. E isso gera desconforto e gera também dificuldades, desafios que eu tenho que vencer todo santo dia. Então hoje de manhã eu já tive um desafio enorme, profissional, né, que eu resolvi. Agora à tarde, vindo para cá, já recebi uma outra mensagem que eu tenho que resolver um outro desafio de uma coisa maior, né, de um dos meus sócios do imobiliário, de uma situação contratual. Então, em todas as formas possíveis de dificuldades, eu acabo enfrentando todo santo dia. Eu não penso em desistir. Na verdade, eu jogo o jogo, de novo. Eu jogo o jogo. Se o jogo que eu estiver jogando não for um jogo interessante, então vale a pena, sim, você parar e jogar de uma outra forma para você continuar crescendo, evoluindo. Então, para mim, até se for desistir, na verdade eu não estou desistindo do mercado. Estou desistindo daquilo para que eu possa seguir para algo maior. Entendeu? E você fala em jogo, até então você tem uma escola de curso? Isso. Que se chama Checkmate. Foi daí que você tirou esse nome? Foi exatamente daí. Porque a gente sabe que o xadrez, né? O rei, quando a gente tá jogando xadrez ali, o rei ele vai entrar em xeque. Se ele não tomar uma atitude, uma posição, ele acaba ficando em xeque-mate, né? Exato. Então foi daí que você tirou essa ideia do nome, o que te inspirou na escola. Você já tinha habilidade de ensinar e instruir as pessoas, porque hoje você tem uma oratória boa, você sabe instruir, e quando os corretores eles fazem o seu curso, no final você escuta eles falando, né? Nossa, ainda bem que eu fiz, eu tive um insight, porque você acaba encontrando muita pessoa que ainda tá parada, estagnada. Total, muita. Então, exatamente, o nome Checkmate veio dessa minha visão de empreender um jogo, entendeu? Empreender um jogo, não tenho amor, tenho paixão, eu gosto do que eu faço, mas eu vejo que, a mesma coisa do xadrez, né? O xadrez lá, você tem, de fato, o checkmate, né? Você tem algumas jogadas, você tem ali as peças diferentes e cada uma peça, ela faz os seus movimentos diferentes e algumas vezes a gente ganha rápido. Algumas vezes a gente perde rápido. Algumas vezes a gente ganha em sequência. Várias vezes. Algumas vezes a gente perde em sequência. Sim. Então, o jogo, ele precisa ser jogado. Sempre. E tem uma jogada que eu gosto muito no xadrez que se chama coroação. O que é o coroação? É quando o peão, que é aquela peça mais insignificante,
ela alcança a 8ª casa e ela pode se transformar na peça que ela quiser, né? Então, eu vejo que empreender muito disso. Nós somos seres insignificantes empreendendo, que no final das contas é tão louco isso, porque mesmo a gente correndo, a gente trabalhando, a gente buscando, quando a gente vai para a internet, sempre a gente vai enxergar alguém que está fazendo mais, que está conquistando mais. Então, não existe vencedor, né? E a gente não pode entrar no jogo da comparação, mas essa peça, que é o peão, quando ele atinge a 8ª casa, se transforma na peça que quiser. É aquela mais insignificante, que no final das contas ela passa por muita coisa, mas quando ela consegue passar, ela se transforma em quem ela quiser. Então, empreender, ele é muito disso. Ele é resiliência, é muito de você mostrar a tua força, é muito de você cuidar da sua mente, cuidar do teu espírito, cuidar do teu corpo, né? É muito de você, de fato, mostrar que você é forte. Então, o jogo, quando eu falo jogo, é o jogo disso, de mudar rápido, de talvez ficar um pouco parado, talvez acelerar mais, para não perder o time. É isso que veio o Checkmate Educação. E olha que quando eu estava no ensino médio, eu amava jogar xadrez. sério? Porque xadrez, você tem que estar focado ali, você tem que pensar na estratégia do outro, né? Que peça que ele vai mexer. E tem até uma parte do jogo, que agora eu não vou lembrar o nome, que tem como fechar o rei com a rainha e com o cavalo. Eu não sabia dessa, não. Tem. Eu não sou tão fera assim em xadrez, mas eu jogo. Sim, que aí, tipo assim, você mata o rei tanto com o bispo e com o cavalo. Caramba. Porque aí o bispo, ele anda na diagonal, né? Diagonal, cavalo em L. Então, assim, se o rei mexer aqui, o bispo mata. Se o rei vir pra cá, o cavalo mata. Eu falo, cara, então assim, tem que prestar atenção nessa jogada. E o mercado imobiliário é esse também. Você precisa prestar atenção no movimento e ali no cenário, tudo que tá acontecendo. E uma coisa que eu acho interessante, você lançou um livro todo santo dia. Que é 365 dias. Que conselhos, né, pro mercado imobiliário. Conselhos. Então, a gente traz isso do jogo, né, que você tem que estar atento ali no que tá acontecendo, mas muitas das vezes a gente acaba deixando de ter fé. E ali no seu livro, todo santo dia, o que te serviu de inspiração para escrever esse livro? Caramba, que legal. Boa pergunta. Eu tenho muitos insights, eu tenho muita coisa guardada, né? E uma das coisas que faz a gente avançar é não guardar, né? Então, quando a gente tem... Vou dar um exemplo. Muita gente, quando o assunto é conhecimento, ela acaba se frustrando muito, se chateando muito, porque ela absorve muito conhecimento, mas ela não é uma pessoa de ação, não é uma pessoa de entregar, de dar, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de entregar o tempo todo. Uma das coisas que eu estou amando fazer é aqui com você, no podcast, né? Entregando conteúdo, entregando ali algo que pode virar aí a chavinha da pessoa. Então, quando eu decidi escrever esse livro, foi muito ligado a duas coisas. A primeira, a intensidade. Eu sempre penso o seguinte, em fazer algo que, caraca, vai dar muito trabalho para o outro fazer. Então, o livro tem mais de 500 páginas, né? Então, é um conselho por dia. Eu falei, cara, vou fazer um negócio desse agora, tipo, grandaço, que o pessoal fala, até venha se assustar com o tamanho do livro. É muito grande o livro, né? Sim. Então, uma das coisas é a intensidade, e outras coisas é que eu queria entregar o que eu penso. Eu falei o seguinte, poxa, eu queria um livro um pouco da cabeça do Gustavo. E eu consegui entregar, né, dando esses 365 conselhos, que são poderosíssimos, assim. Tem alguns conselhos até duros, né? Sim. Então, o livro, ele veio disso, desse desapego que eu tenho da entrega. Eu não tenho apego com nada. Eu não tenho apego com nada material. Eu não tenho apego com nada, porque eu aprendi desde cedo que quanto mais apego eu tenho ao meu conhecimento, a não sei o que, a bens e tudo mais pobre eu sou, né, de tudo. Então, eu não tenho apego a nada, e quando a gente fala de conhecimento, isso faz com que também eu aprenda mais. Quanto Sim. mais eu ensino, mais eu aprendo. E sobre a questão da didática e tudo mais, veio muito da animação, né? E de uma outra inspiração do próprio Conrado Adolfo, que eu falei do curso de Brasília que eu vim. Ele é um professorzão, então eu gosto muito de entrar nessa linha. Então, o Conrado Adolfo é um cara que também, no evento dele, tem uma apostila enorme. Ele tem um livro com mais de 800 páginas.
lembrando aqui agora, talvez, é de fato uma grande inspiração pra mim. Ele é um cara que ele não emociona muito, ele é um pouco seco, mas ele é o cara do cursinho, entendeu? Então eu sempre pensei, tá, eu vou entrar nessa questão de educação. Mas nessa questão de educação eu quero me colocar como um professor, porque já tá cheio de gente conceitual, falando muita coisa que no final não leva a nada. Então eu sou a pessoa de criar metodologia, né, de criar ferramentas. Criamos lá para nossa imobiliária agora o planner, né, da prospecção. É muito legal. Não é legal? Que muito, provoca a gente muito fazer. Legal. Gente, tem um diferencial, tá? Além da gente ter o Gustavo Rangel ali como o nosso chefe, ele também é o nosso professor, porque tem muita coisa que a gente aprende. Que legal. E a gente vai trazendo não só para a vida profissional, mas também para a vida pessoal. Total, então, total. às vezes a falta de informação, a falta de conhecimento, né, impede do ser humano subir um degrau. Então ela fica estagnada. E você como professor, como empreendedor, né, como empresário, vê esse desafio no mercado, você se sente na responsabilidade de fazer diferença na vida dessas pessoas. E o meu papel com todos vocês é provocar vocês a fazerem mais. E sempre a gente pode mais, entendeu, Sofia? Sempre a gente pode mais. Mas a gente pode mais trabalhando de forma inteligente, tá? Sim. Porque tem muita gente até trabalhando, mas não tá trabalhando de forma inteligente. Por isso, até no nosso início de operação agora, da imobiliária, que eu tô muito feliz de ter você no nosso time, tá? Você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que, de fato, faz a diferença, tá? Eu vejo muito brilho em você. Eu vejo muita garra em você. Eu vejo, de fato, você como uma mulher completamente diferente dentro da nossa operação. Você é diferente. E sabendo dessa diferença, eu já sei onde você vai chegar. Não tenho dúvidas de onde você vai chegar. E vai chegar muito longe. Sendo com a gente, sendo o outro lugar, indiferente. Eu sei que você vai chegar muito longe, porque eu vejo também um pouco do Gustavo em você. Em relação à visão, em relação a jogar o jogo, em relação a discernimento. Você é boa naquilo que você faz, tá? Então, assim, e uma das coisas que nós fizemos logo no início da nossa operação foi mudar muita coisa. Então, né? Mudar muita coisa. É dinâmico. Então, tinha uma ideia e mudamos a ideia e depois mudamos o departamento, depois trouxemos ali uma mudança de produto, porque isso é jogar o jogo, entendeu, Sofia? Sim, tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim, em você, que você sempre tá ali todos os dias. Gente, o Gustavo manda um áudio no grupo, incentivando, falando, gente, olha, não vai ser fácil, mas vamos conseguir. Porque muitas das vezes as pessoas, não, vai ser fácil, não, passa a mão na cabeça. Verdade. E você não, você chega ali, dá uma motivação, mas fala, olha, gente, não vai ser fácil, mas se você trabalhar, você consegue. Só não pode largar o osso, tem que continuar. E o seu livro, né, Engole o Choro e Vai Vender, tem uma frase que o pessoal fala, né, uns choram e outros vendem leite. Eu acho essa frase sensacional, porque o livro Engole o Choro, Vai Vender... Você passou por alguma experiência que você precisou engolir o choro e ir vender? Caraca, muitas. Muitas. E, de novo, direto. Eu acho que é uma mentira eu falar que não tem situações que eu tenho que vender para poder resolver financeiramente falando. Eu lembro uma recente, em fevereiro agora, eu fui inventar de fazer um evento de R$1 milhão, né? Que foi no Rosenwood e tal, e caraca, colocando muita grana, e teve uma semana que veio muitas despesas de uma vez só, e tipo assim, era quase tipo R$300 mil naquela semana, e eu não tinha caixa para poder suprir, né, aquelas despesas, na minha loucura, e eu lembro que eu coloquei, nunca me esqueço, um domingo, nunca me esqueço, cara, domingo, eu coloquei assim, ó, missão 300k, missão R$300 mil na minha conta. E tipo assim, a missão 300 mil. E o que aconteceu? Eu lembro que no sábado, um dia antes, chegou um rapaz, vou citar o nome dele aqui, porque isso já é um assunto público, o Guilherme lá da Ucred de Minas Gerais, que ele mandou uma mensagem 6h11 da noite, eu nunca me esqueço, no sábado, falando o seguinte, Gustavo, segunda-feira a gente conversa e tal, da proposta. Eu falei, irmão, amanhã, 10 horas você consegue? Era um domingo, né? 10 horas você consegue? Ele falou, tá bom, consigo. Resumindo, conversa vai, conversa vem, 10 minutos, falei o preço, R$100 mil com ele,
E ele falou, Gustavo, pô, não, vamos mudar preço e tal. 80 mil, fechamos lá algo, 80 mil para poder ser embaixador da empresa dele por um período. Daí, o que aconteceu? Ele falou o seguinte, tá bom, Gustavo, eu vou te pagar 10 vezes de 8 mil. Eu falei, e eu precisava o máximo de dinheiro naquele dia. E engole o choro pra vender, né? Eu falei, não, tem que ser à vista, tem que ser à vista. Não, Gustavo, você tá doido, à vista não dá. Vamos fazer o seguinte, tá bom, amanhã eu vou te pagar 40 mil e daqui a 30 dias eu pago 40 mil. Eu falei, Guilherme, vamos lá, deixa eu te explicar. Você tem que pagar 80 mil reais hoje, eu tô te dando 20 mil reais de desconto. Ele falou, Gustavo, é impossível, o meu financeiro não trabalha. Olha só, segunda-feira, e 80 mil, como que eu vou fazer? Não tem como, é impossível. Daí, como eu entendo um pouco de finanças, eu falei pra ele assim, ó, faz uma movimentação não operacional. É quando a pessoa ela tira o dinheiro dela e coloca no negócio para que depois o negócio possa reembolsá-la, né? Daí ele falou, caraca, tá bom, beleza. Fez lá os 80 mil reais no domingo. Daí a gente tem um grupo de uma pessoa que indicou ele pra mim. Me indicou pra ele, né? E ele colocou lá no grupo assim, pô, eu tenho que aprender com esse negão. Em pleno domingo, ele me faz tirar 80 mil reais da conta. E ali eu fui ligando para as pessoas, eu fui trabalhando. Resumindo, eu consegui quase, não consegui os 300, mas eu consegui quase os 300 mil reais de grana na minha conta naquele dia, fazendo essa operação e que eu tinha que de fato engolir o choro e vender por causa dos compromissos que eu tinha criado para mim, né? Então isso não é algo assim, de vez em quando, tá? Porque eu jogo um jogo muito agressivo de compromissos, muito agressivo de compromissos. Então eu sempre invento moda e eu falo assim, eu não vou inventar mais moda, mas quando eu tô vendo, eu tô inventando uma nova moda. Mas assim, engole o choro e vai vender, é muito verdadeiro do Gustavo. Sim. E do dia a dia do empreendedor, né? O Gustavo já teve o nome sujo? Putz, já tive o nome lambuzado, meu amigo. Várias vezes, já tive o nome sujo várias vezes. Eu lembro que a primeira vez foi quando eu logo cheguei aos 18 anos de idade, né? Saí abrindo um monte de conta, um monte de cartão, todo feliz, né? E eu fui, sim, sujando meu nome. E alguns anos, eu fui, sujava, limpava. E tem uns 5 anos recente, que eu também tava com o nome todo sujo. E que teve uma pessoa que me deu um conselho, que foi legal. Ele falou o seguinte, olha, Gustavo, pode até acontecer, mas você não pode se acomodar. Você tem que estar com o teu nome limpinho sempre e tal. E eu não lembro muito bem o que ele falou, mas é um grande amigo também. Na época, porque eu queria fazer um negócio, não consegui por causa dessa minha pendência de nome. E de lá pra cá, eu tenho zelado, né? Mas nesses dias, recentemente, o Sem Parar me colocou o nome sujo. Eu falei, o que aconteceu? 84 reais, cara. Meu Deus do céu. Poxa, Sem Parar. Poxa vida. Poxa. Você sabe, Gustavo, que tem muita gente hoje, a gente fala assim, que tem um nome sujo, né? E tá tudo bem pra ela. E tá numa situação financeira que tá tudo bem. Verdade. E pra ela tá tudo bem, só que não é legal a pessoa estar nessa situação e ela precisa sair. E hoje eu queria muito que você desse conselho pra essas pessoas que vão assistir o seu vídeo, pra elas terem essa virada de chave também, né? Porque assim, não só no mercado imobiliário, mas elas também podem crescer em outra área, porque a visão que você tem, porque é uma visão de águia, né? Porque você começou ali na parte infantil, educando como animador, hoje tá na área da corretagem, mas também é instrutor, professor. E a pessoa, às vezes, ela tá numa zona de conforto, e muitas das vezes, eu vou ser muito sincera, Gustavo, corretor de imóveis tá mais de 30 dias no mercado imobiliário, ou 1 ano, 2 anos, e tá com o nome sujo, tá 1 ano sem ganhar comissão. Tem algo de errado nisso? Tem, como eu falei pra você, acho que mais vale o nome, né, do que qualquer riqueza, até bíblico. Então, assim, o nome a gente precisa zelar. E a gente vive num país, né, que também é muito injusto, porque assim, o país está todo endividado, né, não sei quantos trilhões de dívidas para o interior, para o exterior, mas quando a gente fala de pessoa física, a gente tem que zelar de fato pelo nosso nome, mas isso é bíblico. E outra coisa, é uma questão de saber jogar o jogo, porque a partir do momento que você está com o teu nome limpo, você consegue fazer negociações, né, que vão ser necessárias também.
né? Oportunidades que surgem, né? E quando você se acomoda, né, nessa situação, significa dizer que você não tem uma cabeça tão bacana quando o assunto é empreendedorismo. A gente tem que cuidar do nosso nome. A gente tem que zelar pro nosso nome. A gente tem que guardar o nosso nome. Né? Então, acho que uma das coisas mais importantes é definir ali quais contas. Sempre, eu gosto de falar, sempre da maior para menor. As mais difíceis mesmo, a gente tem que buscar as mais difíceis. Tem gente que ensina ao contrário, das contas mais baratinhas para as maiores. Eu gosto de ir para mais difíceis para as menores. E depois, cuidar do dinheiro, né? Tem uma ferramenta muito boa chamada Iampa, com Y, que ela controla ali o fluxo, todo o teu caixa, né? O que você está gastando, e você consegue fazer uma análise daquilo que você gasta. O dinheiro, Sofia, é uma coisa que pouca gente sabe lidar. Sim. Tá? Pouca gente sabe lidar. E a gente tem que estudar mais dinheiro. A gente precisa estudar mais sobre dinheiro e cuidar mais do dinheiro. E assim, você contando a sua experiência aí, que você tinha um compromisso e você trabalhou para poder arcar com o compromisso, porque muitas das vezes a pessoa tem o compromisso, não trabalha pelo compromisso e quer, com todo respeito, tem muito corretor que depende de roleta, né? Total. Fica contando com a sorte, não vai panfletar, não vai subir campanha. Não vai ser ativo, né? Não vai ser ativo. Ele tem que ser empreendedor, né, Sofia? Empreendedor. Acho que o nosso time, ele é muito feliz nisso. Eu vejo muito espírito empreendedor. Ontem eu vi algo tão bacana lá, não sei se você viu no grupo, o André com a foto lá do panfleto na frente do posto de gasolina e fazendo o trabalho dele e tal. Acho que é muito disso, né? Acho que a gente tem, você falando agora que agendou nos bastidores, né? Um cliente Sim. do tráfego pago que você promoveu. Então, o corretor, ele é um empreendedor. Ele tem que investir nele. Você também está investindo agora com o teu podcast, convidando outras pessoas, né? Então, acho que ele tem que ter esse sangue empreendedor, independente de aonde ele esteja empreendendo. Eu falo que a oportunidade, ela faz ocasião. Tem uma frase que eu gosto muito, Gustavo, é que a sorte me encontre trabalhando. Uau! Que a sorte me encontre trabalhando. E toda a sua história, desde o início, hoje, agora na sua jornada, tem uma vez eu já vi um vídeo seu no Instagram. Foi de um evento que você fez, o Checkmate. Eu vi assim, eu falei, cara, eu queria estar no meio desses melhores corretores. E eu vendo assim, eu falei, cara, que diferença, porque você foi a primeira pessoa que fez um evento para premiar outros corretores. Qual que é a sensação que você carrega hoje? Porque se fosse uma outra pessoa, não vou fazer evento para premiar outros corretores. Não, você não. Pelo contrário, você promoveu um evento para premiar outros corretores. Eu promovi porque, de novo, volta a questão do jogo. Nesse tabuleiro, a gente tem que identificar quais são os espaços vazios. E eu identifiquei que uma premiação para o mercado imobiliário não é existente, não existe no mercado. E se existisse, enfim, era uma coisa pequena. Eu precisava fazer uma coisa bem grande, né, de reconhecimento. Então eu enxerguei uma oportunidade e foi uma oportunidade estratégica. O que acontece, Sofia? Uma das coisas que eu mais faço é liderar movimentos. Um exemplo, você quando tem o teu podcast, você está liderando o teu movimento. Eu não preciso pedir permissão para liderar. Você não precisa pedir permissão para ninguém para você liderar, entendeu? Então isso é muito forte. Quanto mais você lidera, mais portas se abrem na sua vida. E tanto nos pequenos quanto nos maiores, o podcast. Eu lembro que eu tenho um programa chamado Acelera Corretor, que eu coloco os corretores para correrem no Parque Ibirapuera, liderando o movimento. R$50 uma camisa, marca um domingo, 7 horas da manhã, vamos correr, quem está ali liderando? Eu. Né? Então, eu comecei a enxergar aonde eu deveria liderar e sempre pensando nos espaços vazios. Um exemplo, qual movimento está tendo para corretores de corrida? Por enquanto está pequeno. Agora, enquanto eu estou falando isso para você, agora, na minha cabeça, me veio uma ideia. O seguinte, beleza, eu estou fazendo esse pequenininho, por que eu não faço uma enorme? Muito grande, uma corrida assim gigantesca para o mercado imobiliário. Sim. Não é? Então o que é isso? Isso é olhar para um espaço vazio e tomar ali aquele terreno, aquele espaço
e dominar aquilo e fortalecer aquilo. Então, a partir do momento que você lidera o movimento e algumas vezes que você acerta, como no caso do checkmate, como algo único, eu sempre vou me tornar original e os outros, quem fizer, vai se tornar cópia. Então, eu acabo ganhando um espaço não só vazio, mas um espaço único ali mesmo. Sim. Entende? E você, querendo ou não, você acaba fazendo diferença na vida dessas pessoas, Total. né? Eu fui ler esses dias uma reportagem referente a Daniela Canella, é isso? É a Sandra Canelas. Sandra Canella. Ela foi a primeira mulher da empresa Remax a ganhar mais de 2 milhões. E na sequência ela já cita o seu nome sobre o prêmio Checkmate. E lá nessa reportagem que tá, ela cita o quanto ela ficou feliz. Porque eu acredito que quando a pessoa ela é reconhecida, né, ela pega um troféu, faz diferença ali para quem tá, né, entregando o prêmio. E ali ela cita o seu nome. Não só ela, mas como outros corretores que têm um nome aí no mercado imobiliário grandes, assim. Como que é o Gustavo agindo em prol disso, de fazer diferença na vida das pessoas? É um propósito, né? É um propósito. Desde sempre, Sofia, eu tenho algo como uma verdade na minha vida, que é o servir, né? Então, servir. Eu amo servir. Isso é genuíno, isso é verdadeiro. Obviamente, eu quero ganhar dinheiro fazendo o meu trabalho, quero ganhar mais dinheiro fazendo o meu trabalho, mas eu amo servir. O que é eu servir para o Gustavo? Servir é pensar em como eu consigo agregar, como eu consigo entregar valor para a vida das pessoas, independente do tamanho do impacto. Vamos nos detalhes aqui. O prêmio Checkmate, eu sirvo. Por quê? Eu ganho dinheiro, óbvio que eu ganho, mas as pessoas, elas trabalham o ano todo para poder querer estar lá, elas vão se dedicar, elas vão se empenhar, elas falam sobre isso. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um dono de imobiliária falando comigo sobre o prêmio Checkmate. Falando, Gustavo, meu maior desejo é estar no prêmio e tal. Meu desejo também. Também, né, sabia? Vou ter que vender uns 2 milhões. 2 milhões é pouco, tem que ser uns 5, 6. Uns 3 milhões de comissão. Entendeu? Então, vamos lá. Esse é um exemplo, tá? Mas vamos dar outros exemplos aqui sobre servidão. Nós temos o Gui, da nossa imobiliária, que faz o trabalho de filmagem, que ele chegou de Santos para poder trabalhar comigo em uma coisa. Eu cheguei para ele, eu poderia muito bem continuar com ele naquilo que eu estava trabalhando, mas eu falei para ele, ô Gui, comigo aqui, trabalhando com isso, você não vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar teu fixo e tal, tu não vai ganhar dinheiro. Mas vai para um outro lado que tu vai ganhar mais dinheiro. Então, eu sempre penso como que a pessoa do meu lado, as pessoas próximas de mim, elas podem se beneficiar da minha servidão. Então, às vezes, quer ver, eu lembro que tem um jovem que ele faleceu. Infelizmente, aconteceu uma tragédia e ele faleceu, né? Lá em Rio das Ostras. E eu lembro que esse jovem, ninguém dava ideia para ele. Ninguém dava ideia para ele. Ele deixava ele falando sozinho, ele não tinha amizade. Era uma pessoa completamente excluidona mesmo, assim, sabe? E eu lembro que todo domingo, eu me encontrava com ele. E eu lembro que eu fazia questão de sentar do lado dele e de ficar trocando ideia, de ficar conversando com ele e tal. Ele dava risada comigo, ele me divertia, eu dava umas broncas nele também e tal. Então eu era o único que dava atenção pra ele, entende? E aquilo ali pra mim me fazia bem, né? Então quanto mais eu sirvo, mais eu me sinto bem. E independente se a pessoa vai me frustrar, independente se a pessoa vai... Eu não tô nem aí pro que a pessoa vai fazer, se ela vai me decepcionar, se ela vai dar uma facada nas minhas costas, né? Isso é muito genuíno, isso é algo que eu carrego nos mínimos detalhes. Num sorriso, num boa tarde, entende? Num como tá, num olhar nos olhos, né? Quando eu chego no meu condomínio ali, tem sempre o porteiro ali, né? Enfim. E eu faço questão de abrir a janela, de falar com ele, dar um joia. Então, acho que isso é muito de mim e vem se estendendo nos negócios. E uma coisa que é muito nítida, perceber em você, Gustavo, a humildade. Para o nível que você se encontra Sim. hoje, o patamar que você se encontra hoje, você manteve a humildade. E muita gente, quando chega num nível, cara, perde totalmente a cabeça. O que fez você manter a cabeça na humildade, de você não se vangloriar, né? Porque, assim, com o nível que você está hoje, Tá. assim, você ainda continua humilde. E aí você consegue ter um olhar que falta muito,
nessas pessoas, total, né? Total. Tem muita gente que você encontra que é totalmente soberbo, né? Só não cospe na sua cara porque todo mundo tá vendo, né? Mas você tem uma humildade, assim, fora da curva. Eu vou te falar, é muito do princípio também cristão, né? E eu também sempre fui assim, eu sempre fui um cara do bem. Quando eu digo do bem, claro que já fiz muita besteira, já errei muito, mas quando eu digo do bem, é do bem em relação com as pessoas. E tem uma coisa que eu sempre olho, eu enxergo muito o meu valor, mas esse meu valor que eu enxergo, ele está completamente ligado ao quanto eu enxergo sobre a minha insignificância. Então, quanto mais eu enxergo que eu sou insignificante, mais valor eu enxergo em mim. Sim. Entende? Então, é óbvio que vão ter pessoas que eu vou ter pouco contato, que eu vou fazer questão de ter pouco contato, que eu não vou querer ter muito contato. É óbvio que vão ter pessoas que eu vou ser um pouco mais duro, que eu não vou ficar rindo, tá? Mas eu vou sempre buscar me colocar como uma pessoa que eu nunca vou ser maior do que ninguém e nem menor do que ninguém, entendeu? Então, quanto mais insignificante eu me enxergo, mais eu vejo que... Pra que do ego? Porque a gente não é nada, minha amiga. A gente pode colher tudo, toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata do mundo, tudo. A gente pode ter o carro mais caro, a mansão mais cara, a gente pode ter o jatinho, o helicóptero. No final das contas, não tem nada, porque... O que a gente é? A gente não é nada. Olha só que loucura. Nós temos bilhões de galáxias. Bilhões. Dentro dessas bilhões, nós temos 6 muito próximas. Dentro dessas 6, nós temos uma galáxia, que é a Via Láctea, que é a nossa galáxia. Dentro da nossa galáxia, nós temos bilhões de estrelas. Dentro dessas bilhões de estrelas, existe um planeta chamado Planeta Terra. O planeta Terra, ele é tão insignificante que ele só sobrevive por causa do Sol, da luz do Sol. Dentro do planeta Terra, nós temos 35 milhões de espécies. Dentro dessas 35 milhões de espécies, somos nós, seres humanos. Dentro desses seres humanos, nós temos 8 bilhões e poucos de seres humanos. Dentro desses 8 bilhões, nós temos, no Brasil, 650 mil corretores. Cara, o que a gente é? A gente não é nada. Entendeu, minha amiga? A gente não é nada. A gente tá aqui jogando o jogo. Jogando o jogo de ter tudo do bom, do melhor, sim. De ser feliz, de desfrutar, de servir, de ajudar. Isso é muito legal. O jogo da vida é legal pra caramba. É muito legal. Mas no final, quem somos? Nada. Nada. Você pode ter tudo. Você sempre vai olhar pra alguém que tá fazendo algo ou que tá conquistando mais e sempre vai conquistar mais, sempre vai. Não tem como. A gente sempre vai perder. A gente perde pra tudo. Entende? Uhum. A gente perde pra tudo. Então esse meu pé no chão em relação a quem eu sou me faz, né, entender que a pessoa mais importante na minha vida agora são vocês. Porque eu tô vivendo agora com vocês, entendeu? Então isso me protege. Isso me deixa presente para o presente e isso entende que você é importante para mim e que eu tenho que cuidar, eu tenho que entregar o meu melhor, eu tenho que servir aqui vocês no podcast, eu tenho que servir você como corretora e dessa forma eu consigo manter essa minha humildade. Já teve algum momento de você se deparar com uma pessoa e você falar, cara, que soberbo, tipo... muitos. E como você se saiu da situação, né? Então, existem soberbas, né? É bíblico também, inclusive o orgulhoso, nem Deus consegue com o orgulhoso, né? Então, assim, tem gente que é orgulhosa, tem gente que é soberba. E o que essas pessoas, elas... Como que a gente lida com essas pessoas? Não dando palco para elas, entendeu? Então, quando tem pessoas assim, que é muito normal, eu tiro meu cavalinho da chuva
me afasto um pouco, deixo ela... E quando tem alguma coisa em relação a uma conversa mais íntima, como eu trabalho com muitos clientes, eu lembro uma vez que teve um cliente, um diretor de um grande banco aqui em São Paulo, sentou com um monte de gente e tal, chegou atrasado, apertou minha mão, com a cara feia, foi assim, durão, se achando, e eu vi que ele precisava de uma resposta um pouco dura, ele precisava que eu mostrasse que eu não sou qualquer um ali naquela mesa. Então, com gente assim, muito soberba, eu sou um pouco mais duro, eu sou um pouco mais firme, eu falo um pouco mais grosso, eu falo poucas ideias, entendeu? Porque é assim que desperta esse tipo de gente. E o mais engraçado que eu falo, assim, que é engraçado, porque você encontra uma pessoa que ela é soberba, tudo, te trata mal, aí você olha pra ela e fala, cara, eu poderia ser igual você, mas eu optei por não ser igual você, né? E a pessoa acaba servindo de experiência pra gente não ser iguais, né? É verdade. E hoje, assim, você como professor, como instrutor, né? Quando você tá ali na linha de frente, você pega aquele monte de corretor frustrado, né? Porque vocês precisam fazer o curso do Gustavo, porque eu tenho certeza que vocês vão ter a viradinha Legal. de chave. E aí, quando você vê aquele monte de corretor ali sentado, assim, frustrado, pelo fato do gerente ser soberbo, pelo fato dele estar ali terem outros corretores que estão vendendo há muito tempo, por não dar dica, por não ensinar, porque quem está no topo não quer ensinar quem está começando. Existe isso também. Tem muito disso também, é verdade. Disso. E hoje não, hoje você já está no topo e você, pelo contrário, você vai lá e ensina eles como chegar no topo, né? Você mostra o caminho, como você fez para chegar no topo. Quando você chega, assim, para começar a dar aula, para instruir, para ensinar, a primeira coisa que você fala para eles, Gustavo, quando você olha assim, no olhinho de cada um, que você vê ali a esperança. Cada um a esperança? Porque assim, quem vai fazer o seu curso vê a esperança de ter a história mudada. Tá, perfeito. Acho que traz o que a gente tá vivendo agora. Eu falo que eu tô com um time de ouro, tô com um time muito bom de corretores, a galera vai voar, não tenho dúvidas. Eu brigo por cada um porque eu sei, eu olhando para cada um, sem exceção, eu vejo que a galera vai se dar muito bem. Mas, ao mesmo tempo, eu falo com a turma o seguinte, que o resultado não admite vaidade. O que é o resultado não admite vaidade? Então, o que nós temos que buscar sempre é o resultado. Sempre é o resultado. Então, quando eu olho nos olhos, eu falo, vamos buscar o resultado. E esse resultado, ele está muito ligado a uma coisa mais seca. Como assim mais seca? Sem emoção. 1 mais 1 é 2, depois do B vencer, né? O que é isso? O que significa isso? Significa que nós temos que fazer o que temos que fazer e nós não precisamos agora da criatividade para isso. Então eu sempre falo para os meus alunos a jogarem o jogo do resultado e de uma forma muito mais prática. De uma forma muito mais prática. É isso que eu sempre falo com cada um deles, tá? Sofia, a gente está passando por uma... Quando você fala de eu estar no topo, né? Pelo contrário, eu não me vejo no topo. Eu vejo o seguinte, estou começando. Inclusive, até na nossa imobiliária, literalmente, nós estamos começando. E um ponto de um personagem interessante, existem alguns pontos de um personagem interessante. E um dos pontos é ele mostrar as suas fraquezas, né? Imagina só o Superman lá, sem a Kryptonita. Ele ia ser muito chato. Porque ele ia ser indestrutível, invencível. Tem que ter lá a luzinha verde, o diamante verde para poder destruir o Superman. Porque senão não ia ter história. Ia ser muito, muito chato o cara ele ser imortal, invencível. E uma das coisas que eu sempre faço quando o assunto é empreender é ter um papo reto também com as pessoas. Um papo reto. Assim, uma conversa bem direta. Galera, vamos fazer dessa forma porque vai ser melhor, ou vamos mudar, galera, eu falei semana passada. Tipo assim, se eu fosse orgulhoso, eu não iria mudar, eu não ia criar esse dinamismo no meu negócio. Eu ia manter a palavra que eu falei na semana passada, porque era uma regra, uma lei, tem que dar certo. Sim. Não tá dando certo dessa forma. Vamos mudar para poder dar certo. Então, quanto mais eu também entrego essas minhas fraquezas, não fraquezas, como que eu posso falar? Essas minhas fragilidades, né, de entender que eu não sou bonzão,
né? Mas as pessoas também se conectam comigo, e quando se conectam comigo e se colocam como alunos, eu falo que o resultado não admite vaidade, vamos buscar esse resultado de uma maneira muito prática, conversar com gente. Eu penso assim, a seguinte maneira, você trazendo assim toda essa explicação. A pessoa que tem a mente cauterizada não tem como florescer conteúdo e nem conhecimento. Total. Então, quando você vai transmitir conhecimento para essas pessoas que estão ali, seja corretora há 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses ali, ou 7, não importa quanto tempo, e tá com a mente cauterizada, você vem, né, com a água ali, que é o conhecimento, regando a mente dessas pessoas, na qual vai fluir, vai florescer conteúdo, produtividade, a pessoa vai fluir, né? E a gente acaba percebendo também muito assim, eu tenho conhecimento, mas eu não vou te passar. E já no seu caso é totalmente diferente. Eu vejo que você também tem mentoria online ali, de ficar 1 ano acompanhando a pessoa. Da onde surgiu isso? Então eu tenho vários tipos de treinamentos, né? A gente tem treinamento, a gente tem palestra, a gente tem consultorias, a gente tem mentorias, que é um acompanhamento. A gente tem mais o quê? E essa é a primeira vez que eu faço 1 ano, por quê? Porque, de novo, é intensidade. Eu quero me dedicar 1 ano, todas as terças-feiras, toda semana, para poder tirar um tempo para poder acompanhar. E o que acontece? De novo, é muito estratégico também. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo muito, né? E eu estou numa fase que eu preciso muito mais ensinar, para rapidamente aprender. Então, quando eu coloco que é 1 ano, 1 vez por semana, vai fazer com que o Gustavo venha o quê? Pensar mais, estratégias, ter uma visão, reciclar mais, vai me forçar a estudar mais, vai me forçar a testar mais coisas no meu negócio. Então, ao mesmo tempo que eu estou servindo aquelas pessoas, eu estou sendo servido. Eu preciso ser servido, entende? Então, esse acompanhamento de 1 ano tem para donos de imobiliária, tem para corretores de imóveis, e é focado no resultado. A gente vai trabalhar muito. Prospecção, são canais diferentes, provocações, buscando a melhoria em cada ação. Então, é 1 ano de acompanhamento comigo. E você tem esse equilíbrio, né? Porque você sabe lidar tanto com dono de imobiliária e tanto com corretor. Como corretor. Quem quiser fazer a mentoria do Gustavo, tá disponível lá. Você chama ele no Instagram? Isso, chama no Instagram. Pode chamar no Instagram. Chama no Instagram, que ele vai te orientar. Vale muito a pena, você que é dono de imobiliária, aí o seu negócio tá travado, tá parado, você tá com uma equipe que não tá vendendo, não tá produzindo. Cara, faz a mentoria que você vai ter esse resultado aí. Vai valer muito a pena você investir e trazer conhecimento para sua imobiliária. E você que é corretor, tá estagnado, não sabe o que fazer, como sair da zona de conforto, faz a mentoria também do Gustavo. Que vai valer muito a pena, né? Demais. Porque quando você faz uma mentoria, a mentoria nada mais Gustavo, explica pra mim, uma forma da pessoa ampliar mais a mente, né? Você fala que quando a pessoa adquire conhecimento, ela tem... Dilata a mente, né? É verdade. E muitas das vezes a pessoa, ela tá ali parada e ela fica ali naquele looping, né? Tipo, fica 1 mês, 2... A mentoria, ela funciona da seguinte forma. O que funciona? Na verdade, o conhecimento de maneira geral, né? Nós precisamos ter na nossa vida conhecimento, mas não basta só conhecimento. Nós precisamos ser pessoas de ação. Eu sempre falo que o mundo já está cheio de gente inteligentíssima, mas precisamos dos fazedores, porque às vezes as pessoas inteligentes são chatas, que elas não fazem nada. Então a gente precisa dessa inteligência, a gente precisa do conhecimento, mas a gente precisa fazer. E uma outra coisa que a gente precisa na nossa vida são os conselheiros. Por quê? Quer ver uma coisa? Eu sempre dou esse exemplo. Vamos supor que tô lá buscando emagrecer e eu fecho com uma nutricionista da internet. E ela fala assim, você que tá parando com açúcar, você vai tomar Coca Zero para você saciar a vontade do açúcar. Daí a outra nutri vai falar o seguinte, nunca tome Coca Zero, né? Eu tava vendo um vídeo na internet de uma mulher falando o seguinte, seja amiga dos seus filhos. Daí o outro cara falando, nunca seja amigo dos seus filhos. O que a gente tem? A gente tem muito conhecimento, a gente tem muita informação. E quando a gente trava, por que a gente não evolui? Porque a gente também tem muitos conselheiros. Muitos conselheiros é furada. Então, é a mesma coisa de igreja. Cara, nada contra.
você visitar, você ir. Mas, meu amigo, a partir do momento que você está frequentando 2 igrejas diferentes, a tua cabeça vai virar uma salada de frutas. E não estou falando que as igrejas estão erradas. Estou falando que vai trazer divergência, né? Então, a mentoria, ela é simplesmente eu me colocando como conselheiro dela quando o assunto é crescimento. Eu vou provocar, eu vou criar ações, eu vou falar para ela fazer, né? Então, eu estou nesse papel, nessa mentoria, de provocar ela a ela conseguir ir além. Sim. Essa é a nossa mentoria. Eu acho mais interessante porque quando eu comecei a trabalhar com você, eu até comentei com meu esposo, falei, cara, eu comecei a trabalhar e tá mais próximo do que eu imaginei, né? Porque quando você sai do Minha Casa Minha Vida, né? E você vai trabalhar ali em um nicho de alto padrão e você vê a porcentagem de comissão, você vê o nível que recebe, você fala, cara, tá mais próximo do que eu imaginei de eu realizar um sonho, de eu sair do Brasil, de eu realizar um sonho, de eu comprar uma casa própria. E você teve a oportunidade de realizar o sonho, né? De comprar o carro, de comprar a sua casa. E hoje, quando você vê realizando esse sonho, Gustavo, o que você sente? Eu sinto que eu coloco essas coisas no seu devido lugar, né? Então, acho que como que a gente consegue essas realizações na nossa vida? Colocando essas coisas no seu devido lugar. O carro é uma lata, né? Que é importante, é uma conquista sim, mas a casa é tijolo. E eu começo a colocar essas coisas abaixo do Gustavo Rangel. Então, o dinheiro, ele é um papel. Então, quando eu coloco o dinheiro no seu devido lugar, eu vou ganhar mais dele, né? Ao invés de eu ficar correndo atrás do dinheiro, eu vou colocar ele no seu devido lugar. Porque quando eu corro atrás do dinheiro, ele está acima de mim, né? É a mesma coisa do carro, a mesma coisa da viagem. Então, quando eu comecei assim, olhar isso como conquistas, eu celebro pra caramba. Eu lembro que a primeira vez quando eu fui pra Disney, foi incrível pra mim. Vou agora pra Disney de novo, vou pra Dubai nesse ano, vim de Portugal, vim pros Estados Unidos. E pra mim é incrível viajar o mundo, eu amo viajar, né? Quando eu comprei meu carro também agora, tô metido, né? Tá metido. Eu tô metido e eu achei tão incrível aquilo ali, aquele carrão. Eu falei, caraca, esse não é qualquer carro. E tudo na corretagem. Tudo no mercado imobiliário. Tudo no mercado imobiliário. E assim, quando eu coloco essas coisas no devido lugar, Sofia, a gente começa a ganhar mais. Sim. E também quando a gente coloca pressão. O que é colocar pressão, meu irmão? Colocar no devido lugar. Vou criar essa responsabilidade, vou trabalhar para poder conseguir cumprir com essa responsabilidade. Então eu sou um cara muito de pressão. Eu tô agora negociando um novo escritório pra gente, né? Começamos agora a nossa imobiliária. E mais responsabilidade financeira. Então essa responsabilidade, eu também sei muito bem lidar com boletos, tá? E boletos altíssimos. Então eu também sei lidar com essa pressão financeira, com essas responsabilidades, e são essas coisas que fazem eu também alavancar, crescer ainda mais. E que você tem foco, né? Tem meta, muito. Foco. E a gente já tá chegando no final. Eu queria, Gustavo, que você deixasse uma mensagem para quem tá hoje no mercado imobiliário, para ela poder ver o mercado imobiliário como um leque de opções que eu digo assim, que pode abrir portas, né? Possibilitar você viajar, sair do Brasil, conhecer outros países, conhecer a Disney, comprar o carro dos sonhos. Você mudou de casa hoje também? Você vai morar onde? Eu vou morar num condomínio chamado Alpha Plus, lá em Alphaville. Olha, tá vendo? Eu mudei lá, uma casa de quase 600 metros, casa bonitona, né? E tudo isso dando no trabalho, mercado imobiliário. Tudo isso no mercado imobiliário. E as pessoas não valorizam o mercado imobiliário. E muitas das vezes não valorizam o mercado e acaba não se valorizando, né? Acaba se permitindo viver aquele cenário ali do pouco, da pobreza também, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem é corretor ou para quem quer realizar o sonho, né? Qual o caminho que ela deve traçar para ela seguir? Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala de empreender, a gente está falando de um desconforto diário, entendeu? Eu estou começando essa minha vida como empreendedor e todo santo dia eu tenho que engolir o choro, né? E fazer novos negócios. Tem dias que os conflitos são maiores, sabe? Tem dias que os desafios são maiores. Tem vezes que, se eu não tenho a cabeça no lugar, eu vou me desesperar. Então, o conselho que eu dou para você é o seguinte: tenha a cabeça no lugar, tenha resiliência,
sabe? Coloque sempre foco, força, intensidade, jogue o jogo do all-in, mas entenda que você tem que saber o jogo que você quer jogar. Então, um exemplo, o meu jogo é um jogo de algo muito grande. Se é um jogo de algo muito grande, eu jogo um jogo muito desconfortável, assim, pra mim, diariamente. Desconforto em boletos altíssimos. E agora, o que eu vou fazer? Epa, tem que resolver esses boletos, né? Desconforto de, abrir um novo negócio agora sem essa necessidade, né? Porque eu estava muito confortável, né? Nessa parte de educação, nessa parte da incorporação. Então, o jogo que eu quero jogar é um jogo muito grande. Se é um jogo muito grande, o meu desconforto ele é muito grande, né? Então, você tem que entender qual é o jogo que você quer jogar. Eu estava com uma amiga minha, uma cliente. Eu sempre falo uma frase assim, Sofia: parar com quem quer parar, andar com quem quer andar e correr com quem quer correr. Sempre. E ela chegou na consultoria, ela me pagou. Ela falou o seguinte: Gustavo, eu não quero correr com você. Eu quero andar. O que significa isso? Ela explicando. Eu quero continuar trabalhando aqui em casa, com os meus filhos e tal. Eu quero ganhar esse X, dinheiro e tal. Eu achei aquilo incrível. Porque tá tudo bem, não tem nada de errado, sim, entendeu? Ela não ter aquela ambição de crescimento. E ela entendeu o jogo que ela quer jogar, então tá tudo bem. Se você entender o jogo que você vai jogar, você sabe quanto que você vai ganhar. Você sabe como que vai ser, né, o teu mundo. Então, o conselho que eu dou para as pessoas entenda o jogo que você quer jogar. Você quer jogar um jogo grande? Então você vai ter que trabalhar mais. Vai ter que, sacrificar mais. Às vezes vai cair lágrimas. Às vezes vai bater o desespero na porta e você vai ter que respirar e você vai ter que ver como que vai ser. Então, cara, empreender muito show. E obrigado aí pela entrega, Sofia. Eu fico muito feliz porque serve muito pra mim, né? Pra sair da zona de conforto, pra sair do comodismo, pra ver que todo sonho é possível, sim. É possível realizar todos os sonhos. E eu tenho certeza, Gustavo, que você vai chegar muito longe. Amém. Aonde você está, você vai chegar mais longe ainda e que você continue sendo instrumento na vida de outras pessoas. Eu fico muito feliz. Para quem quer ter mentoria com o Gustavo, quem quer fazer o curso dele, vai no Instagram dele, chama ele no direct. Ele tem uma equipe que cuida disso. E eu tenho certeza, se você quer ter... É a Win que fala? A Win. A Win na sua vida, se você quer ter essa viradinha de chave. Se você quer ficar milionário ainda esse ano, chama ele que eu tenho certeza que você vai conseguir. É possível. É possível, né? Se inscreve no canal, dá aquele like. E é isso, Gustavo, muito obrigada. Obrigado a você, Sofia. Até mais. Até.